Cervejapod.com, mais um episódio iniciando aqui no nosso canal. Obrigado a você, já de primeira mão agradecendo sempre, né? Agradecendo você que é o nosso companheiro, você que é a nossa companheira, você que está conectado conosco e que já assinalou aí o seu sininho e por isso você recebeu a informação de que um novo vídeo foi colocado no nosso canal. Nós seguimos aqui falando de cerveja, falando de muitas coisas. No episódio anterior, que você pode assistir, porque já está aí no canal e você pode acompanhar conosco lá, nós encerramos o episódio falando de embalagens, não é, João? Falávamos aqui das características das embalagens, cores de vidros diferentes. Falamos que a cerveja era servida em barris de madeira, mas com um breu por dentro. E depois falamos também nas tentativas de garrafas cerâmicas que não suportavam a pressão do CO2 e etc. e tal. E acabamos fechando falando das latinhas. O surgimento do advento das latas. Das latas, que eu brinquei e falei lata de lata. O Fábio arrumou uma imagem aí, eu quero pedir para o Fábio mostrar essa imagem, por favor. Essa imagem é de uma propaganda, de um comercial da cerveja Skol, que foi em mais ou menos... Final de 70, começo de 80. Que foi o lançamento da Skol em latinha. Inclusive está escrito aí na imagem, acho que está escrito agora em lata. Como é que está escrito aí, Fábio, nessa... Finalmente a primeira lata de cerveja no Brasil. Então essa foi a primeira propaganda do lançamento da cerveja Skol em lata no Brasil. Então isso significa e me faz recordar, inclusive, que a cerveja em lata foi lançada no Brasil pela Skol. Pela cervejaria Skol ali, aquela pequena cervejaria pertencia à família Scarpa ali em Rio Claro. Aliás, a marca Skol... ela não é marca brasileira, A marca Skol, inclusive, ela é daquela região da onde você está com a sua camisa aí, ó, da Pilsen. Minha camisa. Deixa eu exibir a minha camisa. Olha só a minha camisa. A camisa da primeira cerveja Pilsen que apareceu no mundo, a Pilsen Urquell. Então, a marca Skol lá daquela região da Tchecoslováquia. Essa camisa não é da minha viagem, porque as que eu trouxe da viagem já ficaram velhas. Essa aqui eu ganhei no final do ano, quando os tchecos vieram nos fazer uma visita, me trouxeram. Um belo presente. Que, aliás, eles perguntaram, o que eu levo? Eu falei, me traz uma camiseta nova da Pilsen Urquell. Pronto. E eu ganhei essa camiseta. E eu achei providente vir gravar o nosso episódio aqui no Cerveja Pod. Não é propaganda, até porque a cervejaria não é nem brasileira, mas enfim... Mas nós todos temos orgulho de colocar no peito alguma marca de cerveja que a gente gosta. E registra a minha viagem. Aliás, a cerveja Skol é dessa região, a marca Skol é dessa região, assim como a Budweiser. Então, a Budweiser, ao contrário do que se acredita, não é uma marca americana, nem a Skol é uma marca brasileira. São marcas... A Budweiser é de onde? É daqui também? Também dessa região. Da mesma região. Aí eu imaginei que fosse americana. Não. E elas são feitas sob licença, né? Entendi. A cada tantos anos deve ser renovada essa licença. Como toda... Às vezes vai alguém na internet e diz assim... A Ambev vai perder a marca, mas é tudo... são conversas de internet que são muito bacanas. Eu estou lembrando uma brincadeira que a gente fazia, eu não fazia, porque era criança naquela época, em torno de 70, 75, quando saiu a cerveja em lata, eu via, acompanhava às vezes meu pai, que ia tomar uma cervejinha no bar. E havia uma disputa de amassar latinha, quem conseguia amassar mais, conseguia fazer o maior amassado e o maior número de latinha. Havia propaganda na televisão, inclusive, que aparecia aqueles caras fortes fazendo assim com a lata, né? E da televisão eu não sei, porque eu não tinha televisão nesse tempo, na minha casa não tinha televisão, então eu não acompanhava a televisão, mas eu me acompanhava as brincadeiras dos bares quando eu ia. Era uma lata de folha de Flandres bem mais grossa do que essas de alumínio, né? Aliás, no episódio anterior nós falamos uma coisa interessante, nós começamos uma conversa aqui e
E eu, às vezes, tenho essa mania de interromper a resposta. Não, né? mas é isso que mas eu é sou enriquecedor. Eu sou tão empolgado com as respostas do João que as perguntas vão surgindo na minha cabeça. E eu quero pedir desculpas a vocês por isso, porque muitas vezes as pessoas ficam curiosas de ver a resposta e eu não deixo o João responder. Mas fora daqui também é assim que acontece. Exatamente. Todos nós fazemos isso, eu também faço. Mas o João preparou aqui uma pauta para o episódio anterior, que ele falou assim que as cervejas eram entregues nessas garrafas com a tampa de barbante. Com a tampa de barbante para a rolha não sair por causa e elas da pressão. eram entregues no lombo de burro. Ah, sim. E colocavam em sacos de alinhagem com palha de arroz para elas não ficarem batendo e iam nos lombos de burro até as residências ou bares. Curiosidade, que o João está me dizendo que os burros que carregavam cervejas, eles eram cadastrados no RH da cervejaria. E eles tinham eu não sei se chamava RH naquela época. Sei lá, acho que não. Porque não era recurso humano, mas era departamento, né? Chamava departamento pessoal, mas então, também não era pessoal. Também não era pessoal. Departamento animal. Mas todos eles tinham lá seus registros, as horas de trabalho, o que comiam, e depois de um certo número de anos, tinham também sua aposentadoria. As fábricas mantinham esses animais aposentados dentro dos seus domínios até chegar a sua hora. E saber que o Fábio não conseguiu aposentar até hoje. Ô, Fabião, assim. Você precisava trabalhar na cervejaria, cara. E aí, quantas histórias a gente vai desenvolvendo aqui, né? Nós falávamos aqui das embalagens, das cores das embalagens, dessa forma de transporte que é curiosa também, e muita coisa. Agora, o nosso episódio de hoje, esse episódio novo que nós estamos gravando aqui para você, tem uma condição muito especial. Nós recebemos aqui da nossa produção o copo e a cerveja. Você quer falar mais alguma coisa do episódio anterior antes de eu fazer isso aqui? Não, é que a ligação é que com o advento de poder passar essa qualidade bem mais adiante, se vender bastante, se tem muita atenção aos parâmetros de qualidade. Assim. Uma cerveja ela tem que fazer uma boa espuma tanto aqui na fábrica quanto lá na casa da pessoa, né? Então, esses cuidados, e as pessoas começam a perguntar o que é espuma, aliás, como é que é a aparência da cerveja, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, por falar em espuma. Vamos ver se vai dar certo. Muito interessante isso. Coisa que a gente está gravando assim e está fazendo de bate-pronto, pode não dar certo. E se não der certo, não tem problema. Mas isso que você vai fazer agora é colocar uma cerveja dentro de um copo, com esta embalagem, que esta embalagem nós ainda não conversamos muito sobre ela, que é a embalagem PET para a cerveja. Dá uma olhada nisso. Agora o João está me dizendo que essa embalagem não é apropriada ou ela causa uma certa dificuldade essa embalagem, de fazer espuma. Você ganhou o copo também, João? Ganhei também. Então você ganha a cerveja. Se você ganhou o copo, ganha a cerveja. Essa embalagem PET, que o pessoal está chamando de growler, né? Mas nada mais do que uma garrafa PET. Olha aqui, o meu já fiz com um pouco menos de espuma. Um pouco menos. Eu fiz propositalmente mais longe assim. Essa garrafa PET está sendo utilizada mais por cervejarias menores, as ditas, entre aspas, artesanais. Né? Nós já falamos lá no primeiro episódio sobre isso. Ela tem ajudado a dar uma vazão mais no varejo para essas cervejarias menores, tá? De uma forma um pouco mais barata, né? Vamos dizer assim. Porque essas cervejarias não têm... Tem seus envasamentos, sim. Tem seus envasamentos de lata e garrafa. Mas não são todas que têm o processo de... E para o chopp, colocam-se mais chopp dentro dessas garrafas para se tomar no dia seguinte. Não se dura muito tempo dentro dessas garrafas. Talvez no máximo um mês sem pasteurizar, né? Então, porque não são todas que têm processo de pasteurização. Não tem. As pequenas cervejarias. Não tem. Porque o equipamento é muito e caro. Mesmo porque essa embalagem não dá para pasteurizar, né? Porque ela é plástica. E essa embalagem pode não parecer, mas ela permite uma troca entre o oxigênio e o gás carbônico. Então, ela perde um pouco do gás carbônico e oxida também. A gente pode beber ou é só para mostrar? Eu acho que poderia molhar as palavras. É só para mostrar na cena isso aqui. Molhando as palavras, quem sabe nós poderemos soltar algumas coisinhas a mais, né? Escuta, João, o que é espuma? É uma boa pergunta. O que é essa... Por que a cerveja tem esta coloração
E quando ela é colocada no copo de alguma maneira, ou seja, mais longe e tal, até quando tirada na torneira, não sei como é que chama, e tem uma maneira especial, e tem até as chopeiras, tem até uma maneira de fazer espuma. Fazer a espuma. O que é? Por que ela tem a branca? Por que se fala tanto da espuma na cerveja? Alguns vão lá e tombam o copinho para não fazer nada espuma. Outros querem que façam muita espuma. A grande verdade é a seguinte: antes de eu dizer o que é a espuma, eu deveria dizer, com sua licença, que a cerveja é a única bebida no mundo que é espumante. Não existe outra. A não ser o leite de vaca, talvez. Tirada na hora ali, né? Mas, agora, o que se chama de espumante... Não é um espumante. O vinho de chama de espumante, na verdade, ele não faz espuma. Não, eles são borbulhantes. A sua espuma, naquele momento, tanto é que se utiliza copos compridos para servir os champanhes ou os ditos espumantes, porque ela espuma muito rápido, o copo fino faz com que essa espuma vai para cima, todo mundo olha e a apareça. Espuma, a hora que olha de lado assim, a hora que volta, não tem mais. Cadê a espuma? Então, ela é uma bebida borbulhante. Né? Ela, na sua composição química, ela não tem nada lá dentro que faça permanecer aquela bolha. É também o CO2 que está ali. Então, o que é a espuma, então? A espuma são microbolhas formadas pelo gás carbônico e a proteína da cerveja faz com que aquela bolha permaneça por um bom tempo. Então tem... Nós não vamos falar de propriedades coligativas, nem físico-química, nem tensão superficial, mas é algo parecido com isso. As proteínas fazem com que as microbolhas permaneçam por um bom tempo ali sem explodir. Então, e isso torna aquela espuma mais bonita. Mais constante, estável. Ela fica mais tempo no copo. E o copo fica mais bonito. O copo fica mais bonito porque faz parte da personalidade da bebida a espuma, por ser a única no mundo. E eu vou confessar que, vou dar até como testemunho, eu gosto de beber a cerveja espumando, porque me dá prazer de ver as bolinhas eu também gosto estourando na boca. Existe até uma percepção sensorial, onde o cervejeiro vai para salas também isoladas como essa e ouve o barulhinho das espumas, das bolinhas estourando. Então, no meu copo aqui, eu já coloquei sem espuma, porque essa garrafa também já não ajuda com que faça os movimentos para a espuma. O copo também já não é tão apropriado para uma cerveja Pilsen. Um copo para uma cerveja Pilsen é um copo mais em V, uma taça em V. Esse daqui é o mais apropriado para uma cerveja escura. Né? Entendi. Aliás, por falar em cerveja, meu Deus do céu, eu estou passando... Gente, vocês não fazem ideia, como jornalista, o aperto que eu estou passando para gravar esses podcasts aqui, porque eu estou atropelando o João por todos os lados, porque eu sou um amante de cerveja, mas conheço muito pouco, não conheço absolutamente nada. E eu conheci, nem o João eu conhecia direito. Eu conheci o João agora há pouquíssimo tempo, quando fui apresentado a ele para que a gente pudesse desenvolver esse podcast. Ele está esfolando mesmo. E eu estou aqui tentando arrancar do João alguns conhecimentos e estou aprendendo tanta coisa interessante. Eu estou passando apertado aqui como jornalista, vocês não pensam que tá tudo bem, porque tem um copo de cerveja aqui, a gente está falando que está tudo bem. Eu estou passando apertado aqui com ele, porque é um assunto que me chama a atenção, que chama a atenção de todos vocês, mas que eu também não domino para fazer aquela entrevista fenomenal, fabulosa. A proposta do podcast é bastante interessante porque é bem solto, é bem aberto, assim, e dá para a gente ir fazendo essas perguntas. Você consegue traduzir bem o que a população em geral deseja saber, né, Geraldo? Tá bom. Você sabe o que eu estava pensando sobre a espuma, João? Em geral, as espumas são brancas. E você sabe o que eu noto? Até na cerveja escura, a gente ia falar de cerveja escura, eu vou te perguntar o que é cerveja escura. Você já reparou que no sabão em pó também é branca? Mesmo que o sabão em pó seja azul, a espuma é branca? Todas as espumas no mundo são brancas, não existe uma espuma preta. Eu não pensei nisso. Olha que interessante, né? Eu não pensei nisso. Se uma espuma... de um sabão em pó, se ela se tornar azul, é porque ela leva alguma tintura, mas ela não é azul. Em uma cerveja escura, leva alguma característica daquele malte torrado para a sua microsuperfície da bolha, então ela torna um pouquinho mais escura. Mas, na verdade, todas as bolhas são brancas no mundo.
Você já fez bolhas de sabão no canudinho? Sim. Aquelas grandes, você não percebe várias cores dela? Então, a junção de todas as cores forma a cor branca, como a gente aprende lá no colegial. O prisma, né? Que sai todas as cores. Então, quando a gente vê uma bolhona grande, você vai ver várias cores. Mas quando você vê milhares e milhares de microbolhas, todas são coloridas, ela se traduz na cor branca. Olha e essa, inclusive na cerveja escura. Na cerveja escura também, ela sempre vai tender a ser mais clara. É interessante. Agora, João, essa cor da cerveja, de onde veio essa cor? É do malte? A aparência, essa coloração. O cereal nos traduz, você percebe que em chás, né? Você faz chás de folha, os chás de semente, os chás têm, via de regra, uma coloração amarelada, que isso vem das substâncias das plantas mesmo, né? Já é tudo amareladinho. Agora, essa cerveja aqui, ela é quase... Lá vai eu. Eu estou pedindo desculpa porque eu interrompo. Não, é isso mesmo. Mas eu ia dizer o seguinte, por que essa cerveja é quase transparente? Ou ela é transparente. Tem uma cor bonita e algumas são mais turvas, algumas... As cervejas escuras, você não vai conseguir perceber nada lá dentro dela, porque ela é escura, a luz não bate dentro do copo e você não sabe o que tem lá dentro. Essas cervejas claras, quando a luz entra dentro do copo, você pode perceber duas coisas. Ou ela é turva ou ela é límpida. O que é a turbidez? A turbidez, turvo, pelo termo turvo, você entende alguma coisa que está opalescente ou então embaçado. Isso. E o que forma esse embaçamento? São micropartículas suspensas no líquido, partículas muito microscópicas, bem dizer, invisíveis ao olho humano, ao olho nu. Que se elas fossem partículas grandes, elas iam para o fundo do copo. Partículas de quê? Podem ser partículas de fermento, micro-organismo fermento, podem ser bactérias, e podem ser também proteínas coaguladas em micropartículas. E ela é tão leve que ela fica suspensa no líquido. Agora, e a luz, quando bate, reflete nessa. Em que momento, de que maneira, o que é que se faz ou não se faz ou acontece? Não deve acontecer, não é possível que não tenha controle disso. Sim. Quando sai uma cerveja assim, transparente, e uma cerveja turva? Existem cervejas que já está no seu parâmetro de qualidade estar turva. Estar turva, como a Weiss, que nós citamos aqui, que é cerveja de trigo, e que ela tanto leva fermento como ela fica tanto leva o trigo, mas não é o trigo que dá turbidez. É o fermento que fica em suspensão, que ela é servida assim. Então, mas isso é sob controle. É sob controle. O cervejeiro tem o controle disso. Não deixa qualquer número de células estar ali. Então, ele faz... A cerveja é feita daquele jeito e é controlado para que ela seja assim. A grande verdade é que, no final do processo de fabricação de qualquer cerveja, depois da fermentação, que nós chamamos de maturação, a cerveja está pronta para beber. E ela está cheia de fermento e está cheia de proteína coagulada. A necessidade de ofertar ao mercado uma coisa com sabores mais leves e uma coisa mais límpida, mais bonita, levou ao processo, ao desenvolvimento dos processos de filtração. Então, a cerveja passa por um processo de filtração, de microfiltração, onde se consegue tirar todas essas substâncias pequenininhas que estão em suspensão. Né? Uma forma muito bacana. E ela se torna mais clara. Não, a cor não. Ela se torna mais límpida. Por isso que é bem colocado isso que você falou, vou pegar esse gancho. A cor é uma coisa e a translucidez é outra. Né? Tá bom. A cor é quando ela está mais amarelada, mais avermelhada ou mais escura. E a translucidez se ela está mais ou menos opaca. Deve-se à opalescência. Às partículas. Se ela está mais opaca ou menos opaca. Exatamente. É muito legal se fizer um teste, você pega qualquer copo de cerveja, um copo limpo de preferência, né? Logicamente, coloca ela sem espuma e coloca a luz do celular e veja como que a luz do celular passa, não jogando a luz do celular diretamente para o seu olho, mas colocando no copo de lado. Se a cerveja ficar muito opalescente, esse é um parâmetro, pode ser um parâmetro de qualidade dela. Ou se ela ficar bem translúcida, é um outro parâmetro de qualidade. Um parâmetro de qualidade para uma cerveja comercial é
cada vez mais translúcida. Um parâmetro de qualidade para uma cerveja algo mais artesanal, ela aceita haver um pouco de opalescência. Depende do tipo de cerveja que se está oferecendo, né? Agora, você falou assim, passa por um processo de filtragem especial. Esse processo de filtragem, toda cerveja precisa... Ela pode ser submetida, toda cerveja pode ser submetida a esse processo de filtragem. E a gente ouve falar, por exemplo, em algumas... Eu vou fazer um negócio que você falou. Olha aí que bacana. De lado, olha só. Olha, que interessante. Dá para se perceber em qualquer cerveja, ainda que passou pelo processo de filtração, uma ligeira opalescência. A luz se abre em forma de V dentro da cerveja, mas se o copo inteiro acender, pode ser que não seja um bom parâmetro. Interessante. E aí, João, o que eu falava? Você estava falando da filtração, se toda cerveja passa por isso. Porque eu escuto falar assim... essa cerveja, ou a cerveja de marca tal, ou é filtrada duplamente. Duplamente, né? Filtrada. O que significaria isso? Bom, para começar, toda cerveja comercial que se acha em grande escala em qualquer país do mundo, ela é dupla ou triplamente filtrada até. Novamente, as pessoas do marketing sabiamente conseguiram... em alguma marca de cerveja, expor que aquela cerveja era duplamente filtrada para ter no seu apelo, que ela é bem refinada. Para usar isso como argumento de venda. Parâmetro de qualidade. Ela é muito clara, ela é muito filtrada, ela retirou todas as partículas que estavam em suspensão, ela se torna mais leve, porque uma cerveja com o fermento, ela fica com aquele gosto um pouquinho de fermento, mais ou menos, claro, fica um pouco mais acentuado o sabor. Sim. Então, comercialmente, é recomendado, sim, passar por um processo muito refinado de filtração. Para ficar mais bonita. Para ficar mais bonita. Para ficar mais límpida. Límpida, é um parâmetro muito bonito. Eu valorizo bastante isso, a filtração em cervejas. E aí o marketing, espertamente... Mais uma alguém vez... do marketing escutou falar, nós filtramos 2 vezes. Parabenizo essas pessoas que andam pela fábrica captando esses termos e popularizando. É muito bacana. Mas eu acho que isso é uma forma esperta de tornar, claro, ou de impulsionar a comercialização de um produto a partir de um processo que é inevitável. Exatamente. Né? Outros alimentos, por exemplo, como o vinagre ou o óleo de cozinha, também precisam passar por esses processos de filtração, senão eles vão ser apresentados a nós opacos. Feios. Então, pode ser que a gente olhe aquela coisa opaca e diga, nossa, estragou. Mas se ele está límpido, ele passa por esse processo de filtração e é basicamente o mesmo processo que passa as cervejas também. Olha, meus amigos, você já fez inscrição no canal? Não fez ainda? Então faz a inscrição, cervejapod.com, e clica no sininho aí, você vai ser avisado toda vez que a gente colocar um vídeo novo. Mas eu olhei para a câmera, não foi para falar isso, foi para falar do João, porque o João ele é originalmente professor, como eu já disse, do curso de pós-graduação como mestre cervejeiro da Unesp, e o João, como professor que e palestrante, e leva esse assunto para grupos de pessoas, o João tem um método de colocar os raciocínios dele, de colocar esse assunto, ele tem um método linear, ele vai contando as histórias, mas ele tem uma organização incrível. E eu fico aqui atrapalhando, fazendo perguntas e desviando a linearidade da conversa do João. Eu não vou contestá-lo, porque fama de rico e valente não se desmente. Então eu vou ficar bem quieto. Não discordo, mas fico quieto, tá? É isso mesmo, ele está dizendo, é isso mesmo, você está me enchendo o saco. Não, mas eu queria diante dessa justificativa, eu quero voltar um pouco a um assunto que eu acabei desviando e disse que ia te perguntar, e muita gente certamente tem essa curiosidade, é sobre a cerveja escura. Quando eu era criança, havia uma lenda, creio eu que era uma lenda,
que, por exemplo, uma mulher que acabou de dar à luz a uma criança deveria tomar a cerveja escura, porque aquilo estimularia a mulher ter mais leite para amamentação. Outras lendas sobre a cerveja escura que a gente ouvia no tempo de criança. Hoje já não ouço mais essas coisas, mas a pergunta é o seguinte: o que é a cerveja escura e o que tem na cerveja escura para ter surgido esse tipo de lenda? O que é a lenda, o que é a realidade, né? Na verdade, eu diria que essa lenda, eu diria que é uma realidade. Vamos falar por quê. A cerveja escura ela é fabricada com aquele malte pálido e uma boa parcela de malte torrado, com um certo grau de torra. E é por isso que ela fica escura? E aí ela fica escura. Por causa da torra? Por causa da torra do malte. Então, quando se bebe uma cerveja escura, se percebe aquele aroma, parece um aroma de torrado, parece um aroma de café mesmo. Algumas cervejas têm essa característica. Outras cervejas escuras que têm essa característica da torra levam um pouco de açúcar para ter o dulçor, para quebrar essa característica da torra. Esse amargor da torra. Porque tem o amargor do lúpulo, o amargor da torra também. Quando se torra muito, fica mais... O café também, né? Quando se torra muito, fica mais amargo. Fica mais amargo. E dessas cervejas, como era feita a cerveja Mouse Beer aqui no Brasil antigamente. Isso. Eu não quis falar a marca, mas... A Mouse Beer não é nenhuma marca, é um tipo. Maltz, não é marca. Maltz significa malte e beer, cerveja de malte. Lá em Munique se fazia esse tipo Maltz Beer, cerveja de malte, e era muito adocicada. Por isso que chamava Maltz Beer. E aqui no Brasil, como se fazia as Mouse Beers? Com cervejas comuns como essa, com outras misturas com cervejas com maltes torrados e com caldos de açúcares. Então, a tornava um pouco mais leve de álcool, o que permitiria uma gestante bebê-la. Como é que chama? Puérpera. Puérpera. Né? Ela poderia beber essa cerveja. E o que acontece? Dá mais leite, dizem. Assim como nós falamos mais e ficamos mais bacanas quando bebemos cervejas, as mulheres amamentando também, porque o álcool funciona como um vasodilatador, um elemento relaxante até certo ponto do consumo, né? Mas poderia ser com a cerveja clara, que ela seria poderia a mesma coisa. Poderia ser com um pouquinho de pinga também. Pode ser com qualquer coisa. Né? Mas a cerveja, você faz o quê? A preferência pela cerveja se dá no seguinte aspecto. Você vai tomar muito mais líquido com relação ao álcool. Exato. Né? Então, eu acho que tem também a questão da presença do açúcar, né? Aí a presença do açúcar alimenta a pessoa. Dá energia. Não que o açúcar vai se transformar em leite, mas ela dá energia. Dá energia. O álcool faz isso ser vasodilatador. E aí o líquido flui muito bem no corpo da pessoa. E as glândulas passam. E tudo funciona melhor no corpo, inclusive as glândulas. Eu não estou falando como médico aqui, nós estamos só tentando justificar a lenda, hein? Não, e também não é essa a nossa proposta, né? De querer aqui fazer uma narrativa. Mas que existia, essa lenda existia, e eu não creio que fosse só na minha cidade e nem só na minha casa, porque essa lenda está espalhada. Todas as lendas têm aquele fundinho de verdade no final, né? Essa lenda está espalhada por todos os lados. E eu me lembro disso quando criança. Eu era criança, tipo 5 anos, 6 anos, quando nasceu a minha primeira irmã. E eu me lembro dessa movimentação dentro da minha casa. Havia 2 coisas que se dava para a mulher grávida. Era uma tal de água inglesa, que eu até hoje não sei o que é, e a cerveja preta. Ou até a Mouse Beer. A Mouse Beer. Se chamava de Mouse Beer. E tinham outras marcas de cervejas pretas. Tem a Mouse Beer da Brahma, tinha a Mouse Beer da Antártica. Tinha Mouse Beer de várias marcas. O Fábio falou alguma coisa. Fala de novo, Fábio. Então, Caracu, o que era? A Caracu é um tipo de cerveja stout que existe até hoje. Inclusive, você consegue fazer 5 ou 6 tipos de cerveja com uma garrafa comum, vou dizer, de Antártica e uma garrafinha de Caracu. Então, o que é a cerveja Caracu? É uma cerveja feita com mais teores de malte escuro. Não é Mouse Beer. Não é a Mouse Beer. Ela não é stout. Já é uma cerveja tipo inglesa mais encorpada e mais forte.
Então, ela tem uma quantidade de maltes pálidos e uma quantidade muito maior, uma quantidade boa também de maltes torrados. Tá? E um outro tipo de fermento. Então, ela é muito espumante, muito encorpada. E ela é uma cerveja bem gostosa de tomar. Se você pegar uma Caracu, já que nós estamos falando da marca, me perdoem, se você pegar uma long neck de Caracu num supermercado, você vai reparar uns 2 ou 3 milímetros de um depósito de fermento ao fundo. E aquele fermento serve para, quando a cerveja estiver acabando, você chacoalhar aquela garrafa e colocar no copo e olhar para aquele fermento. Então, você pode, com uma garrafa de Antártica e com uma garrafa de Caracu, me perdoem as marcas, me perdoem outras cervejarias também, você come uma Pilsen e uma Stout, você começa misturando. É que eu falei das marcas porque é popular. Você vai no supermercado e faz assim com a mão por um preço muito barato. E depois nós não estamos falando mal das cervejas. Não, muito bem. Você não vai pegar uma cerveja no supermercado de R$40 e uma de 60 para fazer uma brincadeira. Pega uma popular. Aliás, a cerveja é uma bebida popular. Não é uma cerveja, é uma bebida elitizada. A pessoa que tem R$10 na mão, seja ele o que for na vida... Pode ter sido dono do supermercado, pode ter sido o balconista, o paladar das pessoas são o mesmo e o dinheiro é o mesmo, né? Exatamente. Por isso que é uma bebida popular, tá? Então, com um pouquinho de cerveja clara, vamos supor, 80% de cerveja clara e 20% de escura, você faz um tipo de cerveja. Com 50% de cerveja Antártica e com 50% de Caracu, você faz outro tipo de cerveja. Se você encher a garrafa, o copo de cerveja Antártica e pegar aquele restinho de fermento que ficou no fundo, chacoalhar e colocar no copo, você vê aquele fermento descendo bonito. Eu já vi fazer isso. Dizem que dá potência, mas é só proteína também, né? Eu já vi fazer isso, né? Que, aliás, chamavam... Você faz isso com bebidas destiladas também, né? Pinga com Fernet, essas coisas. Mas na época que eu era criança e acompanhava o meu pai, ele fazia o pingado de cerveja. Se fazia isso porque não havia outras cervejarias que ofereciam outros sabores. Né? Hoje nós temos todas essas misturas prontas já em garrafa, em diversos tipos de cerveja que as menores oferecem. Agora, ainda naquela pegada... Ô, Fábio, quanto tempo nós estamos aí, esse podcast já? Esse 31? Nossa, nós arrebentamos com o tempo. Eu vou fazer a última pergunta, que eu quero voltar lá no começo do podcast, que nós estávamos falando de embalagens, que agora me surgiu uma ideia sobre os novos barris, os barris que hoje estão aí, que são os barris de eu não sei o que é aquilo, é aço é alumínio, o que é aquilo? Barril de alumínio. Que veio substituir o barril. Apareceram barris de alumínio uma certa época, mas logo sumiram. É proibitivo colocar cerveja dentro do barril de alumínio. O alumínio libera alumínio dentro da cerveja muito facilmente. Isso não é bom para o organismo. Sim. Mas os barris são de aço inoxidável. Aquele barril branco que a gente, eventualmente, você vai fazer uma festa, você compra um barril e leva. Existem duas invenções na humanidade que eu achei espetacular. Uma é o barril de aço inoxidável e outra é o PVC. É tão fácil fazer uma tubulação com PVC, porque ele torce para lá e para cá. Exatamente. E esse barril de inoxidável ele é muito mais leve, ele é muito mais limpo, ele é muito mais fácil para extrair, para carregar. Então, uma bela invenção para se colocar cerveja dentro dessas embalagens que não sofrem oxidação e não atrapalham de maneira quase que alguma o sabor das cervejas que estão lá. Você tinha me dito também que estão fazendo um estudo aí para embalagens cartonadas. Estão fazendo estudo. Eu já vi no mercado. Tipo embalagem. Já tem? Já vi no mercado algumas coisas, já foi oferecido, mas ainda não está convincente. Embalagens tipo long neck. Desculpa, long neck não. Embalagem de leite. Longa vida. Longa vida. Ela tem um nome, embalagens cartonadas. O nome Tetra Pak é um nome comercial, mas é bem aquilo mesmo. Tá? Então já tem isso. Existe, só que você tem que vender uma cerveja muito pouco carbonatada para que aquilo não estufe. Porque o gás carbônico pode estufar aquilo. Eles estão melhorando um pouco mais esse tipo de embalagem. Em alguns países vendem-se até embalagens para substituir os barris.
Deixa eu pedir desculpas aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Nós já devemos ter passado de 32, porque da hora que o Fábio falou que estava com 31 e a gente fica aqui batendo papo, e eu não tenho, o meu respeito por você é muito grande, a nossa proposta aqui é de nunca passar de 15, 16, quando no máximo 20 minutos, e esse episódio passou de 30. Mas de qualquer forma o papo está tão bom, está tão gostoso, que se deixar a gente fica aqui conversando uma hora inteira. Então eu quero pedir desculpa por ter tomado o seu tempo e quero também pedir desculpas a você que não pôde acompanhar o tempo todo e que agora está assistindo a segunda parte, porque pode ser que você tenha assistido a primeira parte, parou e agora está assistindo a segunda. Fica aqui as minhas desculpas para vocês. Mas nós teremos ainda um número imenso de episódios adiante para continuar falando dessa arte de se fazer e beber cerveja. Então, mais uma vez, eu quero agradecer você, pedir que você se inscreva no canal e clique no sininho, agradecer o meu querido amigo João Saciloto, que está aqui conosco e vai continuar conosco. Eu que agradeço você sempre, O João, por enquanto, é nosso entrevistado, mas não vai demorar, o João vai trazer os seus Ele próprios... está sugando de mim algumas coisas nesse momento. Vai trazer os seus convidados e vai passar a ser entrevistador aqui, vai me ajudar nas entrevistas, porque o João tem um conhecimento profundo a respeito disso, e para entrevistar especialistas, nada melhor que um novo especialista. Eu vou ficar aqui, preferencialmente vocês me tragam. Você não vai conseguir. Vocês tragam todas as vezes um copo com cerveja, que enquanto você entrevista o seu convidado, eu fico aqui. Você não vai conseguir ficar sem falar nada. Acho que não. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Deixa eu brindar aqui mais uma vez. Saúde. Saúde e ao nosso cervejapod.com. Grande abraço para você. Obrigado pelo seu carinho. Tchau.